Boa noite a todos. Abrem suas Bíblias em Mateus 18, do versículo 23 ao 35. A parábola do credor incompassível. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se e reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagaste toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O tema da minha pregação é: o perdão é uma atitude cristã. E a tese que eu vou defender é: o perdão que recebemos de Cristo deve produzir em nós a disposição para perdoarmos também os outros. As palavras de Jesus a respeito do perdão é muito oportuna nesse texto, pois de tempos em tempos nós precisamos perdoar alguém e também sermos perdoados. E isso faz com que a gente deixe toda a amargura que há no nosso coração. Esse texto é um exemplo de como podemos purificar o nosso coração. A palavra-chave aqui é perdão. E segundo o Novo Dicionário da Bíblia, em grego é charizomai, que significa tratar graciosamente com. O perdão que recebemos de Cristo, ele deve produzir em nós a disposição para perdoarmos também os outros. E é o que nos ensina Jesus no texto de Mateus. Jesus faz uma comparação. Deus é o grande rei nessa parábola. E nós, dia a dia, temos ofendido a Deus com nossas palavras, pensamentos, atitudes, orgulho, egoísmo. Enfim, todos os dias nós agitamos culpas perante Deus. Mas como cristãos, nós temos que ter consciência disso, porque isso é um pecado. Alguns cristãos parecem ter perdido essa consciência do que é esse pecado, do que é desta culpa e a dificuldade que tem de perdoar. Então perguntam assim: por que eu devo perdoar alguém que me ofende? Porque perdoar verdadeiramente é igual a não guardar ressentimento no seu coração. A maior razão que você tem para perdoar as pessoas é que Deus já perdoou você primeiro. Você só está aqui hoje porque é alvo do amor de Deus. É alvo do perdão de Deus. Devemos pensar: Deus me perdoou ao ponto de enviar seu filho por amor a mim, para morrer na cruz. E quanto mais reflito sobre este amor, mais vejo que preciso oferecer perdão a quem tem me prejudicado. Isso não é fácil, não. No texto, o servo devia 10.000 talentos. Um talento equivalia a 6.000 denários, ou o salário por 6.000 dias de trabalho. Era muito dinheiro, era uma quantia praticamente impagável, não conseguia fazer isso de uma única forma. E havia outro servo, que era o conservo, e este devia para o primeiro 100 denários. 100 denários equivale a uns 3 meses de trabalho de um operário. A dívida que ele tinha não era totalmente pequena, não eram centavos, mas o que era aquela dívida ao lado dos 10.000 talentos? Não há nem comparação. Então vamos entender. Quando nós temos a noção da nossa dívida para com Deus, da nossa culpa, das nossas ofensas contra Deus, colocado ao lado das ofensas que outras pessoas fazem a
pessoas, elas são pequenas. E lá no final o rei fala, no versículo 33, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Assim como Deus, irmãos, tem compaixão de nós, como Ele enviou Jesus, como Ele fez esse sacrifício, nós devemos fazer também esse sacrifício. Como Deus me perdoou tanto, eu também posso perdoar. Concretamente falando, é difícil perdoar. Há uma grande dificuldade nisso. Às vezes demora um bom tempo para nós perdoarmos alguém que nos ofendeu. Assim, em nosso coração devemos orar. Eu te perdoo em nome de Jesus. E quando vier um sentimento negativo em relação a alguém, tome posse dessa palavra. Como Deus me perdoou, eu também te perdoo. Agora, o perdão não é uma atitude fácil. E para isso, então, nós podemos seguir alguns ensinamentos bíblicos a respeito do perdão. O primeiro é: o perdão é um ato de obediência a Deus. Em Colossenses 3,13 temos assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdoai-vos. Então, o perdão na vida de cristão, ele não é um ato facultativo. Você tem que perdoar o seu próximo. Novamente, temos a relação, é frisada a relação. Deus nos perdoou tanto, nós devemos perdoar por este motivo. A pessoa do mundo que não tem Jesus não precisa perdoar. A pessoa que não está na igreja, a pessoa que não participa da mesma fé que nós, ela não precisa perdoar. Ela não tem motivo para perdoar. Mas eu, você ou cristão, temos sempre. Quem tem Jesus deve perdoar. Quando alguma pessoa nos ofende, devemos perdoar. Se você pensar, tal pessoa me ofendeu, então lembre-se que existe uma palavra de Jesus em Mateus 18,15. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Só de te ouvir, ganhastes a teu irmão. Quando alguém nos ofende, podemos conversar sozinhos, nós com aquela pessoa que nos ofendeu. Jesus nos ensina dessa maneira. O perdão evitaria muitos problemas para a igreja e para nós. Simplesmente perdoar. Eu gosto do termo perdão porque quando eu não tinha Jesus, eu tinha uma grande dificuldade, foi uma grande mágoa no meu coração. E Jesus me colocou numa posição onde eu descobri que se eu tinha que obedecer a Deus, aceitando a Jesus, aceitando a palavra dele, eu precisava perdoar aquela pessoa. E que maravilha que foi isso. Quando eu consegui conversar com essa pessoa, minha vida, a vida dessa pessoa, que no exemplo é o pai dos meus filhos, com quem eu não convivo, foi quando a minha vida espiritual melhorou completamente. Então a obediência em obedecer a Deus fez com que eu buscasse aquela pessoa e eu perdoasse aquela pessoa. E a partir daí, eu descobri a maravilhosa ação de perdoar e de ser perdoado. O outro segundo ensinamento, que é a segunda atitude, é que o perdão deve ser uma atitude verdadeira e sincera. Mateus 18,35 diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Em Efésios 4,32 diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É muito mais que pronunciar a expressão está perdoado. É até um incentivo. Uma palavra de ânimo. Por que eu devo perdoar alguém? Isso é um pensamento de quem não reconhece suas próprias falhas. Alguém que pensa que nunca ofendeu a Deus. Nós devemos conceder o perdão aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Nós devemos conceder perdão voluntariamente, sempre que alguém nos confessar o pecado. Devemos perdoar com base na graça e não nos méritos do ofensor. Não toque mais no assunto com a pessoa que o ofendeu. Não toque no assunto com outras pessoas. Não toque no assunto com você mesmo. Não devemos remoer cada palavra que ouvimos. Não devemos carregar raízes de amargura. Deve ser sincero no seu coração a ideia de perdoar. E não é fácil, porque normalmente a gente fica remoendo aquele assunto, e às vezes até no conversar com a pessoa, nós acabamos magoando aquela pessoa. Então isso
forma de aprendermos essa atitude de perdoar e não carregar essas raízes de amargura em nosso coração. Isso nos liberta. O terceiro ponto e o terceiro ensinamento deve ser uma decisão pessoal. Perdoar é uma decisão pessoal. Mateus 18, 21, 22 diz assim: perguntou Pedro a Jesus: Senhor, quantas vezes deveria perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. A essência do perdão é igual a dar, é igual a doar. E muitas vezes não conseguimos perdoar porque estamos cheios do quê? Do eu, as minhas razões, as minhas motivações, os meus sentimentos, as minhas opiniões. Enfim, para perdoar você tem que abrir mão. Para perdoar você tem que dar, ouvir, dar seu coração, oferecer essa parte. E até mesmo se a pessoa não lhe pedir perdão, e quanto mais essa pessoa pedir, só assim nos mantemos em família e só assim nós conseguimos nos manter dentro da igreja. Jesus quer o nosso bem. Ele sabe que a falta de perdão tem trazido escravidão. Ele tem destruído vidas. Ele quer que você fique livre. Ele quer que você seja livre. Então você precisa esquecer todo o mal que foi praticado contra você, seja ele intencional ou involuntário. Do contrário, o maior prejudicado será você. Concluindo então, você não tem que pedir nada em troca do seu perdão, apenas dê, perdoe, esqueça e abençoe a vida dessa pessoa, libertando-a do seu jugo. Deve ser uma atitude que ajusta o ofensor a refazer sua vida espiritual com Deus. Gálatas 6:1 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Nós, como cristãos, devemos dar o nosso testemunho ao irmão caído. É uma responsabilidade ajudar o outro a superar o pecado e mostrar o amor que cumpre a lei de Cristo. Portanto, pratique e treine o perdão, obedecendo a Deus, sendo um servo verdadeiro, tomando uma decisão pessoal e ajudando o ofensor a refazer sua vida espiritual com Deus. Que o Senhor nos abençoe.